Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Hoje a nossa conversa aqui é sobre nômade digital, um estilo de vida que te permite trabalhar em lugares fantásticos e, se você quiser, pode cada dia ir para um ambiente totalmente diferente, explorando cada vez mais a sua criatividade. E para falar um pouco mais sobre esse assunto e te ensinar o caminho das pedras, eu convidei um cara incrível que virou nômade digital. Ele é Product Designer Sênior na PagBank PagSeguro. Salve, salve, Humberto Matos. Que isso, valeu, cara. Obrigado a você por ter chamado aí. É bom a gente poder compartilhar conteúdo, saca? Principalmente vindo de gente preta. A gente tá precisando. Pô, eu que agradeço, Humberto. A gente já se trombou em algumas lives aí, né, no passado. Ficamos de marcar um papo aqui, não rolou. Você começou a viajar aí pra vários lugares legais e tudo mais. E aí agora deu certo da gente estar gravando aqui esse episódio e você contar um pouquinho aí sobre a sua história e essa trajetória aí como nômade digital. E quero dar um recadinho aí pra galera, né, que curte o nosso programa aqui, Papo de UX. Quem quiser contribuir, além de dar o like aí, deixa o seu like se você tá ouvindo aí por qualquer plataforma de podcast, inclusive pelo Spotify, que você pode dar 5 estrelinhas aí e cada vez mais os episódios aqui alcançam mais pessoas. E se você quer contribuir de outra forma, também tem o nosso Pix, que é pix@papodeux.com.br, e você pode colaborar aí com qualquer valor que já vai estar ajudando aqui a alavancar cada vez mais o nosso programa. E galera, eu tenho uma outra novidade super legal para vocês. Para quem quer aprender UX Design com lideranças de grandes empresas como Nubank, EdTech, Boa Vista e descobrir na prática erros e acertos dessas grandes empresas digitais, então você tem que conhecer agora a Tera, que é uma escola referência em educação no mercado digital e que já foi reconhecida pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups por sua metodologia, inovação educacional e impacto positivo na vida das pessoas. Aproveita o incentivo que eles estão dando para todo mundo que está ouvindo aqui de R$ 714 e você vai conseguir aprender com as melhores práticas e metodologias de UX Design do mercado. Acesse aí o site da Tera ou você pode também clicar no link que estará disponível aqui na descrição desse episódio e receber aí esse descontaço que a Tera tá dando pra gente. Muito legal, né, galera? E Humberto, cara, obrigado de novo aí por ter aceito esse convite. E eu queria, antes de entrar aí nesse assunto sobre nômade digital, ouvir um pouquinho da sua história. Você é preto como eu sou preto, acredito que deve ter enfrentado dificuldades assim como a gente acaba enfrentando em algumas situações. Como que foi para você começar a sua carreira como designer? O que te motivou a isso? E depois a gente entra também pro caminho aí, o que te fez virar nômade digital, né? O que te instigou a isso? Cada dia tá num lugar diferente, culturas diferentes. É legal, mas eu acredito que também deve ter uns perrenguinhos assim que pode passar, né? Então conta pra gente aí, fica à vontade. Tem uns perrengues sim, cara. Bom, eu vou ser breve aqui, porque eu falo demais, você vai me cortando, a gente vai trocando ideia aqui, você vai me cortando, porque às vezes eu dou uma viajada aqui nas ideias. Mas eu costumo dizer que, assim, eu já sacava o que eu queria fazer da vida já no ensino médio. Então, eu já gostava muito de desenhar, saca? Então, eu já sabia o que eu queria fazer. Então, fazendo trabalhos na escola, era mais ou menos por aí. Na época, não tinha essa divulgação do design. Então, eu não tinha muita ideia. Eu sabia o que era a área do desenho, então naquela época eu imaginava assim, arquitetura, imaginava engenharia, porque eram os mais propagados. Mas até então não se ouvia falar de design. E aí depois crescendo, fazendo cursos, e aí o nome design começou a aparecer mais aqui no Brasil, né? E aí tem aquilo que você tá ligado, né, Luan? Eu já sacava que já era uma faculdade elitista, né? É uma faculdade cara. E quando eu comecei, que aí eu falei que, olha, eu vou, né, falava para os meus pais, eu vou querer fazer desenho industrial, na época, que hoje mudou o nome, para design gráfico, algumas faculdades. Na época, quando eu fiz, era desenho industrial. Foram 4 anos na Faculdade Paulista de Artes. Então, era um curso bem intenso. A gente tinha uma parte de estúdio, tinha uma parte técnica, tinha uma parte de você mexer com várias matérias-primas. Então, madeira, metal, tinha várias disciplinas bacanas, assim, era aquele desenho industrial raiz. Então, foi uma faculdade que eu gostei muito, cara, mas eu já sabia que eu ia encontrar ali, já ao longo do caminho, algumas dificuldades por conta disso. A faculdade era uma faculdade, de fato, cara, relativamente cara, e o mercado de trabalho, você tá ligado, não é tão tranquilo assim, principalmente quando você não conhece muitas pessoas, então tem essa questão, esse fator QI, quem indique, né?
Mas foi isso, assim, eu comecei por aí. Então eu detectei que eu já gostava de desenhar, já sabia, então ali já fazia cursos, já antes de entrar para a faculdade, fiz um curso de desenho de comunicação, e logo depois eu já fui para a faculdade, já com 23, 24 anos, eu acredito, por aí, com 20 e poucos anos eu entrei na faculdade, e também deixar bem claro isso, eu devo muito à oportunidade de vida aos meus pais, né, cara? Outra coisa que você sabe do que eu tô falando também. Eu venho do. Hoje eu moro aqui na região da Consolação, mas eu venho do extremo da Zona Leste de São Paulo, do Itaim Paulista. Fui criado lá, eu nasci na Moca e fui criado em Itaim Paulista. E, cara, e aí a gente fala nessa. Vou tocar em outro assunto, você tocou no começo da nossa conversa, somos dois homens pretos, a gente sabe desse recorte racial. Então é muito importante dizer, e eu costumo dizer em todas as lives que eu participo, assim, às vezes a gente fala muito, poxa, o fulano de tal não quis estudar, porque o outro estudou, o Humberto estudou, mas só que a minha história é que eu tive pai, tive mãe, eles trabalhavam, certo? E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu não precisei ajudar em casa. Por isso que eu tive a oportunidade de pagar minha faculdade. Diferente, ao contrário de muitos amigos meus, de mães solos, que quando começou a trabalhar, saca? Precisava ajudar em casa. Então, isso eu gosto de deixar muito claro, porque assim, as pessoas pegam. Hoje no LinkedIn, eu estou passando aí de 42 mil seguidores por conta dos conteúdos, né? Eu falo lá nessa questão de digital nômade, falo também da área de design, tecnologia, diversidade, representatividade, e aí a galera entra lá, vê meu LinkedIn, que bacana, ele viajou vários países, ele trabalha em várias empresas bacanas, mas assim, pega só um recorte, um pedaço da história. E dizer que assim, você tá ligado do que eu tô falando, é pedrada, né, cara? Pra gente estar onde a gente tá hoje, saca? Ah, com certeza, cara. Você falou aí sobre ser mãe solteira, né? Eu fui criado só pela minha mãe, assim. Minha mãe e minha falecida avó. Então, assim, meu pai não estava presente, não contribuiu, não ajudou financeiramente até os meus 12 anos, mais ou menos, onde, tipo, ainda tive que passar por... Cara, assim, minha mãe ainda foi meio que humilhada pelo meu pai, porque ele não queria pagar pensão. E na época, então, ele exigiu o exame de DNA, porque aí enrolava. Tipo, não tinha aqui... Eu sou do interior de São Paulo. Então eu tive que ir aí pra capital, tipo, de busão, que o teste não saía rápido como sai hoje. Hoje eu acho que você faz no dia, no outro dia você vê o resultado, né? Porque enrolou. Então ele ganhou todo esse tempo pra não ter que ficar pagando, sabe? E aí depois ele começou a pagar, assim, a pensão determinada lá pelo juiz, né? Então, assim, minha mãe fez correria pra poder me ajudar. E quando eu comecei a trampar com os meus 15 anos, além de eu querer, né? Eu queria trabalhar, por ver que a gente precisava de grana e porque era uma vontade minha mesmo, assim, começar a trampar cedo. E eu comecei a ajudar dentro de casa, tipo, além da pensão ficar tudo com a minha mãe, ainda contribuía, ainda com a grana que eu ganhava trampando, sabe? Então sempre foi correria, assim, eu tô ligado como é que é, né? Então chegar até aqui, assim, é um rolê, não é? Tipo, como você falou, às vezes a galera pega um recorte, né? E olha, ainda hoje mesmo, eu postei no meu Instagram uma foto de 2016, quando eu era apresentador de um programa de uma web rádio, que eu entrevistava os músicos aqui que vinham tocar na cidade. E aí eu falei pra galera, olha, tipo, às vezes a pessoa fala, pô, o Luan tem um podcast hoje, assim, cara, mas eu gosto já de fazer esse tipo de trabalho, assim, de entrevistar as pessoas, conversar, lá atrás, assim, eu já venho fazendo isso lá atrás e lancei o podcast há quase 3 anos, né? Então, isso é legal, né? Essa história, essas paradas, assim. Muito, cara. Muita gente precisa contar o antes. A gente precisa contar um pouco antes, exatamente, para motivar as outras crianças, principalmente a gente está falando do nosso lugar de fala, outras crianças, outras pessoas pretas, sabe? A gente precisa motivar, porque eu estava falando isso ontem, inclusive, com um amigo, com meu professor de inglês. Inclusive, vou até falar dele aqui, que é extremamente importante. Durante esses países por onde eu viajei, o Orival me ajudou muito. E o professor Lorival. E o professor Lorival, ele é um homem preto, foi maratonista da Confederação Brasileira de Esporte e morou 20 anos nos Estados Unidos. Então tem uma vida incrível também. Se você quiser, eu te indico ele aqui pro podcast, para você trocar uma ideia, porque assim, ele é genial. Mas, cara, eu tava falando isso para ele ontem. Eu acho que é muito importante para a vida, tá? De qualquer ser humano. E aí, para a vida de nós, pessoas pretas, muito mais. É a gente sonhar. É isso que motiva, Luan. Porque às vezes você vem de uma família simples, você não tem exemplo ali. Eu, por exemplo, eu não tinha exemplo de pessoas que saíram fora do país, de pessoas que fizeram faculdade,
Eu tive uma tia que se formou em enfermagem, que foi a minha tia Claudete, depois eu tive um primo, e aí foi aparecendo, assim, mas muito poucas pessoas, saca? Então não tinha exemplo de fato, e viagem fora do Brasil também não tinha. Então, quer dizer, o que você precisa é sonhar. Por isso que eu acho que quando eu levo muito em consideração quando os filhos dos meus primos, meus sobrinhos falam para mim, tio, eu tô pensando nisso, em fazer isso, tal, eu falo, é isso aí, faz mesmo. Por mais impossível e por mais distante que esteja. E aí eu falo para você, há 20 anos atrás, quando eu falava em viajar, quando eu falava em fazer faculdade, estava distante do meu meio ali, né? Às vezes eu falava dentro da escola, a galera, o Beto tá viajando. Sabe? Tipo, tá viajando na maionese. Ah lá, tipo, falando de faculdade, de desenho, falando de viajar o mundo. É distante da nossa realidade. Você não vê ninguém parecido, diferente quando você estuda numa escola particular, né? Que é todo mundo ali, todo mundo viaja para Disney, todo mundo viaja para não sei aonde, faz curso de não sei o quê, você entende? Aí, por isso que a gente fala, né? A galera às vezes está numa bolha e eles não conseguem visualizar o país de fato, saca? E é o que eu falo pra galera, é sonho. É lógico, sonhar e realizar e concretizar. Ainda que seja um sonho que você pense, pô, eu acho que eu vou chegar nesse sonho daqui 10 anos, tudo bem, mas vai trilhando o caminho, saca? Porque eu penso também, e aí passando de sonho para ancestralidade, a gente só tá aqui, Luan, porque teve gente que asfaltou lá atrás, sacou? Então você falou da sua avó, você falou da sua mãe. Então, quer dizer, toda a correria, todo o esforço delas foi para que você estivesse aqui hoje. Sempre vai ter alguém antecessor a nós que asfaltou esse chão para ele estar cada vez mais suave. Então, eu sempre falo para meus sobrinhos, eu falo para a galera, assim, e que bom agora que eu posso ser aí talvez um ponto aí de representatividade, né? E que é possível, sim, você poder viajar para vários países trabalhando na sua área, entendeu? Então, isso é muito bacana. Sim, com certeza, cara. Isso aí é muito bom que você tá falando, né? Porque realmente acaba motivando. E como você falou dos sonhos, né? Você tinha o sonho de viajar, tudo. Eu ainda tenho vontade, assim, de fazer um rolê ali, uma trip pela Europa e tal. Até tô com uma meta desse ano de 2023, tirar os passaportes, né? Que aí eu vou por etapas, né? Mas até 2017, eu tinha vontade de ter um MacBook, cara. E eu não tinha, assim. Eu tinha aquela vontade de falar, putz, queria comprar um Mac. Talvez por olhar pessoas que trabalham com design, né? E tinha tal, essa coisa mais, como você falou, elitista, né? Eu pensava, pô, será que um dia eu vou conseguir comprar um Mac? E aí eu comprei um Mac em 2017, que foi meu primeiro MacBook. Não foi o do ano, não foi o mais moderno, assim, foi um modelo antigo, novo, mas modelo antigo, que eu peguei o meu... Eu tinha um computador e um notebook, vendi os dois, juntei mais uma grana e comprei. E aí é louco, porque aí você dá o primeiro passo, você, na correria que você vai fazendo, né, as oportunidades que você vai aproveitando. Cara, esse Mac que eu tenho atualmente, que foi o último que eu comprei, cara, eu comprei à vista e muito mais caro e que eu tinha um poder de aquisição maior, sabe? Pode até parecer besteira pra algumas pessoas isso, né? Mas como você falou, às vezes pra uma pessoa que quando eu era criança, às vezes via os meus amigos que tinha Discman, né? Tinha as bicicletas da hora e você não tinha. Tinha os videogames legais e você não tinha. E você ia brincar e jogar nas casas dos seus amigos que tinham e você não tinha. E você tinha aquela vontade de ter. Hoje, ter o poder de você comprar coisas que você tem vontade, cara, isso é muito legal, isso é fantástico, sabe? Por conta desse histórico, né? Como eu falei, talvez para algumas pessoas... pô, comprou um MacBook e tal, ou comprou... Cara, mas pra mim é tipo... É diferente, sabe? Porque foi tipo realizar um sonho, uma vontade que eu tinha, entendeu? De hoje poder comprar um tênis, cara. Eu comprei um Nike Jordan, assim, tipo, eu fiquei, nossa, cara, que legal. Eu consigo comprar hoje um tênis legal, assim, e não preciso mais usar os tênis de parente usado, assim, que a minha mãe ganhava na época. Hoje eu posso comprar uma roupa legal de frio e não preciso mais usar aquelas blusas de frio que era de primos e parentes que não serviam mais, e aí eu usava porque minha mãe não tinha poder de comprar. Então essa mudança, né, de fase, de vida, assim, e poder dar um conforto pra minha família, pra minha filha, assim, eu acho que é muito bacana, né? E espero que inspire e motive outras pessoas que também às vezes passam por dificuldade, que na correria, continuar indo atrás, um dia vai alcançar. Demora, porque, pô, eu tô com 32 anos, fui comprar um carro recentemente. Eu comprei um carro em outubro de 2022. Até meus 32 anos eu não tinha um carro.
Fui comprar com 32 anos. Mas aí eu comprei um carro legal, que eu queria, bacana, sabe? Então, todas essas paradas, assim, é muito, muito legal, cara. Muito, muito, e eu acho que a gente tem que falar cada vez mais exatamente por conta disso, para motivar a galera. Porque tem uma coisa, e isso que a gente está falando faz parte da vida. O final disso, a gente sabe, o final disso é, infelizmente, a gente morrer. Um dia vai acabar. Mas enquanto isso não chegue, a gente espera que demore muito, quando a gente é velho, é que a gente batalha até o final. É o que eu falo pra galera, Luan. É lógico que vai ter momentos altos e baixos, e faz parte da vida. Mas que a gente seja resiliente. Você entende? Isso está na ancestralidade, isso está no nosso sangue, cara. A gente lutou desde, para você superar um momento de ser escravizado, quer dizer, não é para qualquer pessoa, civilização, saca? Então, assim, a gente consegue superar, assim. É lógico que, poxa, se tivesse um pouco mais de condição, de oportunidade, né? A gente fala da questão do privilégio, desse privilégio branco, que a gente não está brigando com as pessoas brancas, mas a gente está falando das questões, das possibilidades, né, de ser para todos, você entende? E aí a gente entra em várias questões, a gente entra na questão não só do negro, mas da mulher, LGBTQIA+, PCD, 50+, 60+, você entende? Para todos, cara. Mas falando aí bom, até do nosso lugar de fala é isso, é ser resiliente, bastante resiliente. E aí, chegando nessa parte de viagem, é o que eu costumo falar para a galera, porque assim, as mensagens que eu mais recebo e recebi, eu voltei da Alemanha recentemente, faz um mês. E as mensagens que eu mais recebia quando eu postava lá no LinkedIn, hoje eu estou em Anywhere ou em home office em Bruxelas, na Bélgica. Daqui uma semana eu estava em Basel, na Suíça. Depois uma semana eu estava em Estrasburgo, na França, ou em Paris. E por aí foi. E aí a galera falava, nossa, que chique. Nossa, você é muito chique, cara. Mas para mim é muito interessante, porque eu acho que viagem não é para ser chique, mas eu entendo que é uma questão cultural nossa aqui do Brasil, social. Mas não é para ser chique, é para ter conhecimento, saca? Você viaja para ter conhecimento, para conhecer pessoas, para conhecer lugares, para você aprender mais sobre diversos assuntos, de lugares que eu só vi no livro, de coisas que eu vi pessoalmente, que eu só vi em história da arte. A primeira vez que eu fui para Roma, quando eu entrei assim, sabe? Nossa, entrei assim no Vaticano, na Capela Sistina, quer dizer, eu vi tudo aquilo que História da Arte, meu professor na época, no curso de História da Arte 1 e 2, no meu curso de desenho industrial, o professor apresentou tudo aquilo que eu pude ver pessoalmente. Quando eu tive a primeira vez no Museu do Louvre, na França, eu desacrei, eu falei, meu Deus, igualzinho nos livros, saca? Então, quer dizer, é muito interessante, é muito bacana, e é isso, é para conhecimento. Não é para ser, é legal, lógico que é bacana você compartilhar, mas não é só para ser chique ou para mostrar o quanto de poder aquisitivo eu possa ter no momento. Até porque minhas viagens são bem roots, são bem baratas, dou várias dicas para o pessoal viajar super tranquilo, de boa, durante a nossa troca de ideia, eu vou falar para vocês, mas é isso, assim, é muito conhecimento. E o mais legal de tudo é essa troca que você tem com as pessoas. Depois você vai conhecendo as pessoas no mundo, nos países, você vê que cada um é de um jeito, saca? Cada um tem uma ideia, aí o que a gente acha extremamente importante, a gente dá valor, lá eles não dão tanto. Não é, a sacada não é muito dinheiro, a sacada é você viver a vida feliz, sabe? Você vai aprendendo com um pouco de cada lugar por onde você passa, assim. Então isso é muito, muito interessante, cara. Eu imagino que essa cultura não tem preço, né? Esse conhecimento dessas culturas aí, por onde você passa, por onde a galera vai, é muito legal. E além da coragem, assim, uma pessoa tem que, para começar isso, né? E claro, o passaporte, saber se comunicar, eu acho que acredito tudo em inglês, né? Que é a língua que mais, o idioma que o pessoal mais fala, tudo. O que uma pessoa que é designer precisa ter, assim, para começar isso, sabe? Para se tornar um nômade digital, cara? O que você pode dar de dica, assim, para essa pessoa? Olha, eu vou até voltar um pouco lá atrás, porque inclusive foi a profissão que me fez, foi a profissão de design, foi a minha profissão que me fez querer aprender inglês, a melhorar o inglês e a viajar. Em 2012, eu trabalhava como design gráfico
numa empresa de moda e era extremamente popular, que era Fatal Surf, inclusive existe até hoje, e aí, Fatal Surf, HD, então era uma marca de surfwear. E na época era muito popular. Então, assim, a gente estava no auge de trabalho, de tudo. E muita das coisas, principalmente a parte de inverno, era feita na China. Eu trabalhava na empresa como design gráfico, desenhando as estampas ali, a gente chamava de surface design, design de superfície, mas era até fazendo design ali, desenhando as estampas. Trabalhava ali junto, colaborativamente com o estilista, enfim. E era muito bacana, foi um trabalho que eu aprendi muito. E aí, cara, eu entrei nessa parte aí de que eu lembro que era uma parte ali de uma área de inverno, coleção de inverno, e eu tinha contato com o pessoal da China. E aí eu conversava com o pessoal da China e conversava tudo pelo Google Translator, sabe? E aí eu falei, caramba, mas eu preciso melhorar. E eu preciso entender, saber o que eu estou falando também. Esse negócio só copia e cola. E aí essa tradução também não tem o tempo correto, o verbo, né? Então o Google talvez ele tenha melhorado de lá para cá, mas ele ainda continua assim. Dependendo do verbo, você quer falar do presente, do passado, do presente e do futuro, ele não faz essa tradução às vezes, né? E comia a bola. Então eu resolvi que eu queria fazer um intercâmbio. E aí, na época, que foi aí que começou tudo, 2012. E aí, na época, conversei com a minha chefe, pedi para ela me mandar embora, para me pegar uma grana. Já ia fazer 4 anos na empresa. E, cara, deu tudo certo. Peguei essa grana, na época do Orkut, procurando agência de intercâmbio e tal. Achei uma agência super bacana. Inclusive, o dono da agência, um dos donos é um alemão, que é o Maicon, que é meu amigo até hoje. Inclusive, eu estava na Alemanha. Fiquei na casa dele, né, por uns dias. Mas ele mora aqui no Brasil, agora está lá na Tailândia, e é meu amigão. E na época foi isso, fui para a África do Sul, que foi minha primeira viagem, em 2012, Cape Town, Cidade do Cabo, cara. Que ali, assim, porque tem isso também, a viagem é meio que uma formiguinha, um bichinho, assim, cara, você saca. Cara, quando você entra em contato, é muito bacana, sabe? Porque você não só sai da sua zona de conforto, mas o fato de você ver coisas que, sei lá, só via pela televisão, você só via pelo Google, imagem, você só via pelo YouTube, e de repente você tá no lugar, então é muito bacana. E a África do Sul foi assim, eu acho que é ali que eu aprendi sobre história, ali eu aprendi sobre Nelson Mandela, da boca de pessoas que viveram o tempo do apartheid. Eu vi muita coisa, conversei com muita gente, aprendi histórias, e é isso, cara. Eu sou muito entusiasta, eu gosto muito. E aí é isso. Então, só pegando o gancho da sua pergunta, essa foi minha primeira viagem, 2012, que eu fui para a África do Sul. E eu fui impulsionado por isso, por melhorar meu inglês, fazer um intercâmbio. E foi aí que tudo começou, cara. Ah, bacana. Então é tipo assim, não tem como correr da parada do inglês, né? É um lance que a pessoa assim, vai lá, faz um intercâmbio, nem se for 2, 3 meses, pra você manjar do inglês ali, pelo menos pra conseguir se comunicar. Depois você vai pro rolê de ser nômade mesmo e ficar cada vez num lugar, assim, porque vai facilitar você conseguir as coisas, resolver os problemas e as paradas que acontecem, né? Exatamente, muito. E por que a África do Sul? Olha que interessante. A princípio, eu tinha pago para o Canadá, mas na época no Canadá você precisava de visto para entrar lá, aquela coisa toda, e o meu foi negado a primeira vez. E aí eu cheguei na escola, desolada, assim, falei, caramba, cara, mas eu não vou desistir. Aí eu lembro o seu Jean, muito gente boa, pegou e falou, tem rota alternativa de intercâmbio, que você só precisa do visto de estudante. Você vai lá para estudar e já tem o visto liberado. Eu falei, quais são? Aí ele foi me apresentando, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul. Aí eu falei, sério? Ele falou, pesquisa lá e realmente. E aí eu vi que a África do Sul tinha o africanês, né, que é a língua deles, e mais o inglês, por conta da colonização. Então eles falam essas 2 línguas lá e, cara, para mim foi genial, e aí eu mudei totalmente, assim, eu falei, beleza, não vou mais apostar no Canadá, e eu vou para a África do Sul, e, cara, que foi extremamente importante. E é isso, a questão da língua é muito interessante, porque, assim, você estuda inglês aqui no Brasil, só que tem uma coisa que é fundamental, que é a prática, Luan. É muito interessante, assim, eu tô com esse professor que eu falei para vocês, o Loribal, mesmo eu esses 3 meses lá na Europa, eu continuei com as minhas aulas. Por quê?
Por conta disso, porque a prática, porque a alfabetização, se você tem uma coisa que é muito interessante. Outro dado também que eu não falei aqui, eu falo demais, mas outra coisa que eu preciso falar eu tenho família na Alemanha, então também tem essa facilidade, tá? Então tem esse outro ponto também. Então eu tenho sobrinha na Alemanha, minha sobrinha é alemã brasileira, né? Nascida lá, que eu amo demais, a Elis, e a minha irmã, Jaqueline, mora lá, né? Minha irmã foi uma época estudar, fazer um intercâmbio lá, acabou ficando lá e se casando, e aí com o Diego, e aí teve a minha sobrinha lá, Elis. E aí eu tenho também a minha prima Daisy e tenho o meu primo Fabinho, né? E o Binho também se casou lá, e tem a filha dele, a Yarinha. Então tem uma família até relativamente grande. Então os meus primos moram em Freiburgo e a minha irmã em Remscheid. Então também tem essa facilidade lá na Europa. E aí falando nessa questão do inglês, é isso, é você praticar, porque você não pratica. E aí quando você não fala, você acaba esquecendo, cara. Então, eu acho que o inglês, o mais importante é praticar. Porque, assim, eu acho extremamente importante a escrita. Eu sou da época que eu gosto de aprender e escrever, porque eu consigo decorar melhor. Mas se você for, eu analisando a minha sobrinha, a Elis, por exemplo, a Elis, ela fala português, alfabetizada em casa pela minha irmã, e o alemão no kindergarten, onde ela estuda, certo? Então ela fala alemão e português, cara, normal, assim, ela fala alemão ali com a avó dela e português, falava português comigo, sabe, cara, numa troca, assim, muito rápida. E aí eu entendi que, assim, a alfabetização é muito pela fala, muito pela conversa, muito pela linguagem, porque ela tem 5 anos, ela não escreve ainda, sabe? Mas ela já consegue falar tudo. Então é o quê? A prática. Então, assim, a gente precisa praticar muito, cara, principalmente para não esquecer. E a dica que eu dou pra galera é isso, assim, E outra, independente de, sei lá, se tem dinheiro para fazer um curso legal ou um professor legal, você paga. Você não tem no YouTube, tem um monte de conteúdo gratuito bacana. Pra caramba, eu falo pra todo mundo. Inclusive, o alemão, eu estudo no YouTube com um professor que é americano, alemão, e ele dá aula de alemão. E eu pego aula com ele. Pego aula com ele. Pô, muito legal, cara. Eu tenho usado muito até o Duolingo, cara, praticando assim mais pra conseguir ler, sabe? Cara, eu melhorei muito a minha leitura. Isso que eu pego às vezes 15 minutos por dia, 20 minutos, mas todo dia. Tipo, eu tô numa ofensiva de mais de 300 dias, assim, direto, sabe? E, cara, eu vou ler algumas coisas em inglês e falo, cara, eu tô lendo isso, não tô nem acreditando, assim, porque é meio que surreal, te abre o universo de possibilidades, né? Que antes você olhava e não conseguia ler direito, e agora você olha e consegue ler com facilidade. Você fala, meu, que louco, né? Por que eu não comecei antes, assim? Mas é que antes parecia que eu não tinha uma motivação. E parece que o Duolingo, por ser tipo um joguinho, né? Que tem ranqueamento e tal. Cara, me motiva a não perder o ranqueamento. Então me faz estudar. E aí eu vou lá, continuo ganhando pontinhos ali. Que essa gamificação que fizeram com o inglês, cara, me motiva. E eu acredito que possa motivar outras pessoas também, às vezes que não tem algum gatilho pra querer estudar inglês e tudo mais, né? Exatamente. Não, e o Duolingo é genial. Eu também uso até hoje, sabe? O Duolingo eu tenho usado para o espanhol, assim. Aconteceu um fato muito curioso. Eu estava na Espanha, em Madrid, e eu falei, não, aqui vai ser mais tranquilo, tal, de boa, né, tal. E aí, cara, eu fui falar meio um portunhol, assim, tal, e o cara meio que não me entendeu. Aí eu falei, caramba, uma no restaurante e outra eu fui comprar o bilhete, não sabia usar muita máquina e fui falar meio assim. E aí eu vi que o pessoal não estava entendendo. Eu falei, caramba, cara, eu preciso estudar espanhol urgentemente, assim. E aí eu comecei ali também, tem pelo YouTube e pelo Duolingo. E aí eu pego um caderno, cara, eu separo um caderno só para isso, só para estudo. Aí eu faço exatamente isso. Se dá para ser um estudo diário ali no final da noite, umas 11h30, eu pego, assisto, tal, vou anotando, escrevendo, e assim vou estudando, tanto alemão quanto espanhol, para aprender, entendeu? Porque, e não só aprender, mas é muito legal quando você começa a trocar uma ideia e você começa a expor seu pensamento crítico numa outra língua e a pessoa te entende, saca? Você fala, ai, que legal, que bacana, estamos se entendendo aqui, entendeu? Então, pô, é gostoso pra caramba, é que nem inglês, quando você aprende aí que você tá trocando uma ideia e tal, porque tem muito disso, às vezes a gente se cobra muito e a gente fica muito nessa.
que coisa, eu não estou falando correto, você não está falando direito, não está pronunciando direito, ou o verbo não está, sei lá, você está falando no passado, mas é no presente, aquela coisa toda. Mas, no final das contas, a gente tem um exemplo exatamente quando as pessoas de outros países vêm para cá, para o Brasil. Conjunção verbal também, eles não sabem presente, passado, futuro, eles não sabem se é feminino ou masculino. A palavra eles só falam, eles só se comunicam. E isso eu aprendi assim, inclusive estudando lá na África do Sul, na escola onde eu estudei. Não importa muito, você precisa passar a sua mensagem. A pessoa entendeu? Excelente. Depois, futuramente, você vai corrigindo. E mesmo assim, às vezes, por você não ser nativo, você não corrige. E não ter vergonha de falar. Então, assim, eu não tenho problema de falar. E quantas vezes em entrevista aí de RH, vamos conversar, vamos. Aí a gente começa a falar inglês, a pessoa que está me entrevistando não sabe. Saca? Rola, lógico que rola. Mas eu acho que o mais importante é se comunicar, cara. E muitas vezes também eu falei e a pessoa não entendeu, porque, enfim. Mas é você se comunicar, porque se você não falar, é isso. Se você não tiver prática, você não aprende. Se você não falar, você não aprende. Então, assim, não tem essa que, tá certo, tá errado, que é muito nosso aqui, brasileiro, né? A gente meio que fala, não sei e tal, mas é o que eu falo pra galera, só fala, entendeu? Só fala, depois... Só se for uma pronúncia que, tipo, sabe? Sei lá, uma pronúncia que tá muito diferente, que você pronuncia e aí sai outra palavra, ao invés da palavra que você quis falar. Mas, fora isso, cara, desembucha a falar aí que vai dar certo, entendeu? É isso. Humberto, e deixa eu te perguntar, durante essas viagens, esses rolês que você tá fazendo aí como nômade, você chegou a sofrer preconceito em algum desses lugares, assim, tipo, sei lá, ser humilhado, alguma coisa do tipo, onde você se viu numa situação chata, assim, ou foi tranquilo todos os lugares que você passou e tudo mais? Até para as pessoas terem noção de como é, né? Tipo, essa experiência e tudo mais, né? Porque, como você falou, é muita coisa legal, mas será que é só flores ou tem os perrengues que acontecem no percurso aí? Sim, não, com certeza. Tem os perrengues. No meu caso, não foi voltado tanto para a questão do preconceito racial. Inclusive, é uma das perguntas que eu tenho recebido muito. Porque aí, até aproveitando para falar, eu aproveitei que eu ia estar esses 3 meses lá na Europa e eu acabei criando um canal, que é o Viagem de Designer, que tem tanto lá no TikTok quanto no Instagram. E aí, durante a viagem, durante esses lugares por onde eu passei, eu fiz vários vídeos, vários conteúdos, que aí eu estou editando até hoje, porque tem muito material e estou jogando lá. Então, contando um pouco da minha história de anywhere, home office pelos países, o que eu fiz, como é a questão de transporte, como é a cidade, como são as pessoas, como o clima, como neve, tudo isso. Então tá lá no Viagem de Designer. Se o pessoal colocar lá no Instagram, viagem _ designer, vocês vão me achar lá. Então toda semana eu tô postando conteúdo lá. E, cara, e aí eu não sofri desse tipo do racismo que a gente conhece aqui no Brasil. Porque as pessoas pretas têm receio. E a gente não é de graça. Lógico que a gente tem receio, porque o racismo existe, é um fato, né? Então, por exemplo, você já começa a ver diferente quando você pega o avião, que você olha, imagina, um avião com 500 pessoas, você procura gente preta, não tem. É aí que você começa, porque o preconceito, o racismo, às vezes a gente falando desse tal privilégio branco, ele muitas vezes é muito sutil, mas ele fica claro, escancarado, né? Quer dizer, eu para uma viagem para a Alemanha, que é uma viagem em voo direto, 12 horas, você não vê gente preta. Aí você fala, nossa, mas tem alguma coisa errada, não é possível. Um país onde mais de 55% é pardos e pretos, né? Pela informação do IBGE, pardos e pretos que são iguais a 54% dos negros no Brasil, não está representada numa viagem, né? E aí você pensa, poxa, mesmo para a África do Sul, quando eu fui para a África do Sul, porque aí o pessoal fala, para a Alemanha não vai ter mesmo, né? A galera muito do ignorante, para a Alemanha, para a Europa talvez não esteja, mas para a África não, para a África também não, para a África também não, o avião também, mais de 500 pessoas, todo mundo branco. Então, assim, você entende? É assim que você começa a ver essas sutilezas, assim. Então, você não vê muita gente preta no aeroporto e por aí vai. O que eu já passei,
que é de fato um racismo, sim, é um racismo estrutural, é, por exemplo, eu passei pela... Mas isso, assim, eu já tô tão calejado que para mim já tá tudo tranquilo, né? Porque é um processo. Então hoje para mim não pega nada. Mas eu passei ali pela imigração, né? Passei pela revista, depois passei pela imigração, tudo certinho, bacana para mim entrar lá na Alemanha. Um ponto muito legal que eu vou deixar aqui para entrar lá na Alemanha, que é importante. Eu tenho passagem de avião ida e volta, mesmo que for 3 meses, porque ali é o tempo que você pode ficar na Europa como turista, 3 meses, tá? Então eu tenho a passagem de avião ida e volta, meu passaporte em dia, meu seguro saúde e a quantidade de dinheiro que eu vou ficar 3 meses. Quantidade de dinheiro você não mostra, você não fala, mas ele pergunta, você tem dinheiro? Tenho. Você fala aí, quantidade de grana que você tem, certo? Você tem cartão, enfim. Aí ele vê lá o seu papel, que você tem seguro saúde por 3 meses, vê sua passagem de avião ida e volta, então quer dizer, ele vai ficar aqui, ele vai embora, bacana. Outra coisa que é um plus a mais que eu coloco é uma carta convite. Geralmente a minha irmã manda, o meu cunhado manda, né? Olha, eu sou cunhado, eu sou irmã do Humberto, ele vai ficar aqui na minha casa, tal. Enfim, é assim, tá? Que eu vou lá para a Europa. E aí, passei por tudo isso, tudo certinho, bacana. Quando eu tava saindo, tinha vários policiais, assim, do aeroporto. Várias pessoas passando normal, várias pessoas passaram, tal, do meu voo, lógico, em sua maioria branca. Quando chegou em mim, o policial me parou. O policial alemão me parou. Você entende? É isso. Então, esse tipo de coisa acontece, saca? E aí me parou, perguntou o que eu tava fazendo lá, eu expliquei, por isso que é bom também, aí vocês entendem, né, do inglês. Eu expliquei quem eu era, mas aí eu mostrei a documentação, tava ali próxima. Aí a mesma documentação que eu dei na imigração, eu dei na mão dele. Ele viu, tal, it's ok. Entendeu? Ainda perguntou o nome do meu cunhado que tava lá na carta, qual o nome e sobrenome dele? Eu falei, então já era. Saca? É isso, mas esse é o tipo, né? Então, um tipo de preconceito que você sabe, porque aí você se pergunta, mas todo mundo passou aqui, normal, porque eu fui o único que parou, você entende? Cara, é incrível. Entendo porque já aconteceu comigo exatamente isso aí, não em aeroporto. Foi na Campus Party de 2011, quando eu participei. E aí, não sei se você já participou da Campus Party. E aí, tipo, cada ambiente que você ia ter que passar, você podia levar seus equipamentos, né? Computador, notebook. Eu levei meu notebook e aí é etiquetado com código de barra pra passar no crachá e passar no equipamento pra quando você vai de um ambiente pro outro, alguém não roubar seu equipamento, questão de segurança. Então, pra cada ambiente que você ia, tinha que verificar. Abrir sua mochila, ver seus pertences, verificar se o mesmo código de barra do seu crachá é o código de barra dos equipamentos, né? Então, essa questão de segurança, né? E aí eu tava numa fila, junto com um amigo meu, e nem fui eu que observei isso, foi um amigo meu. E aí ele tava na minha frente, assim, meu amigo, ele era branco, ele passou e o guarda me parou. Aí ele me parou e me revistou. Aí depois que eu passei assim, ele falou, cara, você não viu o que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu? Tipo, eu nem, sabe, porque pela lógica tinha que parar todo mundo, mas eu nem reparei que não parou as outras pessoas e parou só a mim. Ele falou, cara, o cara parou só você, tal, não sei o quê. Aí eu falei, nossa, olha que loucura, eu nem prestei atenção nisso, tá ligado? Tipo, que é zoado, né? Não muito. Mas aí é esse tipo de situação. Lá fora, como você não quer se estender, você está em outro país, tranquilo. Agora, se aqui no Brasil, eu falo, por que você está sendo racista? Aqui eu não deixo passar, não, tá? Aqui já arranjo confusão, porque a gente saca. Então, porque não dá para você querer. Outro país é diferente. A gente se contém até um pouco, tal, entende tudo, né? E fica mais tranquilo ali. Mas aqui no Brasil, não. Se aqui eu falo, desculpa, por que você está sendo racista? Você parou, todo mundo preto você tá parando, e branco não. Aí aqui é diferente. Em loja também. Se eu ver que tá alguma coisa, desculpa, não entendi. Você, saca? Hoje eu tô. Mas também é isso, é um processo, saca? Eu falo pra galera, é um processo. Então eu acho que a gente passa por isso desde criança. Eu acho que quando a gente chega aí nessa idade que eu tô e viajando, entendendo, exercitando o pensamento crítico em relação dessa violência que a gente sofre diariamente, você vai ficando mais forte. É inevitável, né? Então aí chega uma hora que você consegue chegar e trocar essa ideia. E aí, por exemplo, eu morando aqui na região da Consolação, quer dizer, saca? Ou no prédio onde eu moro não tem preto, é só eu.
Você entende do que eu tô falando? Aí na região, aí próximo aqui do Higienópolis, você vai no Shopping Higienópolis, você sobe a Consolação, você sobe a Augusta, é isso, você vai para Paulista, é isso. Você vê trabalhando, você vê ali e tal, mas eu acho que está acontecendo uma mudança, mas é muito pouco. Mas é que nem eu falo para a galera precisa entender que sim, existem pessoas pretas e estamos ocupando nossos espaços e a gente, nosso corpo tem que estar onde a gente quer estar. Ponto e acabou. Entendeu? E Cara, é muito isso. louco, porque eu comecei a observar mais isso aí que você tá falando, sabe? Antes eu não observava tanto, mas ano passado, ali em dezembro de 2022, eu fiquei 3 dias num hotel ali perto de Congonhas. E eu entrei no dia do jogo do Brasil, que o Brasil perdeu, sabe? Na Copa lá na sexta-feira, foi uma sexta-feira. E aí o meu horário de entrar, o check-in, era às 2 horas da tarde, que geralmente é mais comum ser 2 horas da tarde os horários de você fazer check-in em hotel. E aí eu cheguei meio-dia, pouquinho antes do meio-dia, que ia começar o jogo, acho que meio-dia. Aí eu falei, eu espero aqui embaixo, né? Tipo, ele falou, agora não tem que ser 2 horas, tal, ainda não liberou o quarto, beleza. Eu falei, tranquilo. Mas pode deixar as malas aqui. Aí, beleza. Deixei as malas ali. E aí tinha um restaurante ali embaixo, dentro do hotel mesmo, onde a galera tava se reunindo pra assistir o jogo e almoçar. Assistir o jogo do Brasil ali, que começava meio-dia. Aí eu falei, vou almoçar por aqui também. E eu sentei ali e tal, fui lá, peguei um prato, comecei a almoçar normal. E aí eu comecei a olhar em volta. Tipo, sabe? Tipo, olhar assim, prestar atenção. Cara, só tinha gente branca, tá ligado? Assim, porque era um hotel mais requintado, um pouquinho mais caro, sabe? E aí eu comecei a olhar e falei, caraca, velho, eu nunca parei pra observar esse tipo de situação. E agora observando e prestando atenção, faz muito sentido muitas lutas que muitas pessoas fazem, né? Porque olha aqui, só tem eu de preto, mano, sentado aqui, tipo, no meio de um monte de gente branca assistindo um jogo, porque o hotel é um pouquinho mais caro, sabe? E ainda eu peguei aquele hotel porque eu peguei uma promoção da Black Friday antes, porque realmente ele é um pouquinho mais caro, e falei, cara, eu vou ficar nesse hotel mais confortável, eu moro longe, né? E etc. E aí eu observei isso, cara. Eu falei, olha só, então isso que você tá falando, cara, faz muito sentido porque eu comecei a observar e comecei a ver esse tipo de situação realmente em lugares que são um pouquinho mais caro, digamos assim, né? É mais difícil ter pessoas Luan, que são realmente e isso negras, é assim, desde sabe? É quando a mais gente é difícil por criança. uma É que depois, questão quando a gente vai social exercitando e o tudo nosso pensamento mais, né? crítico em relação à diversidade, representatividade, é que você vai ficando ligado. Você vai trocando ideia com os pares, que você vai ficando ligado. Mas quer dizer, hoje eu tenho 12 anos como profissional na área de design. Praticamente todas as empresas por onde eu passei, ou eu era a única pessoa preta da área, do grupo, sabe, da área de design ali, ou, enfim, de criação, ou no máximo tinha uma, duas. E depois, até hoje é assim. Por isso que eu acabei crescendo muito no LinkedIn, por compartilhar e falar sobre isso, sobre essa falta de representatividade que não tem. Na época, 6 anos atrás, quando eu comecei a postar sobre isso no LinkedIn, as pessoas falavam, nossa, você não tem medo de ser mandado embora? Você não tem medo do seu chefe ver, do seu diretor ver? Agora, várias pessoas postam, muitas pessoas postam. Eu não fui o primeiro ou precursor, mas eu lembro que eu postava numa época onde ninguém queria tocar nesse assunto, principalmente no LinkedIn. Por isso que acabava viralizando, e até hoje os posts viralizam. Eu tive post já com mais de 1 milhão de views, tranquilamente, por conta dessas coisas assim que a gente precisa mostrar, principalmente nós que sofremos, a gente precisa mostrar. Então, assim, é isso, cara. E aí, eu acho que, aí voltando ali para a viagem, eu acho que a gente tem que ocupar todos os espaços. Por exemplo, né, eu estou falando aí de números, quando eu postei a primeira foto ali em home office, tal, foi uma das primeiras fotos na Alemanha, foi isso também, teve próximo de 500 mil views. Porque a galera, eu acho que é isso, além de ser uma motivação, isso dá um gás, assim, principalmente para a galera preta, saca? E para todas as pessoas também, de todas as cores também. Que é possível, mas eu falo da galera preta assim porque você vê em minoria. Então, quando veio essa história que a galera me via cada semana fazendo um post em um país diferente, cara, foi uma loucura no LinkedIn, assim. E lá no canal, no Viagem de Designer no Instagram. Que a galera falou, caramba, cara, poxa, pretão, aí você tá tirando onda, tal. Porque a galera amou aquilo, quer dizer, eu tá em vários países diferentes trabalhando na minha área. Ali, com meu notebook ali. Então, lógico, postava um pouco, falava um pouco dos lugares, e as pessoas sempre mandando perguntas, até hoje ainda, curiosidade para saber, por exemplo,
como é que eles fazem para poder viajar, quanto custa, como é que eu me locomovia de um país para o outro. Bom, vou responder rapidamente aqui. Talvez seja alguma das dúvidas aí das pessoas. Bom, eu começo a falar aqui. Como eu tenho a minha irmã que mora lá, então a minha residência fica lá, em Ramstein, certo? Na casa da minha irmã. E aí, outro ponto muito interessante e curioso também. O meu contrato atualmente, lá na empresa onde eu estou, ele é 100% PJ e 100% home office. Isso me permitiu com que eu pudesse estar em outro país, tá? Então já começa por aí, porque as pessoas perguntam, poxa, eu pedi para o meu chefe, eu conversei com a empresa e eles falaram que não, tal. É porque depende muito do contrato que se assina, tá? Então eu tive essa possibilidade exatamente por conta disso. Então tá o primeiro ponto, eu sou PJ, 100% home office. Então me permitiu estar em outro país. Segundo, a minha estadia lá é na casa da minha irmã, mas aí para viajar de uma forma mais barata, o que eu faço? Até fazer uma propaganda aqui, mas quem sabe um dia eles não vão patrocinar seu podcast, vai patrocinar a gente, Luan, que é Flixbus. Eu viajo de busão, de ônibus. A galera, eu sempre ouvi a galera falar, quando eu vou para a Europa, que eu pego trem, eu pego avião, eu pego, legal, tem umas promoções, tem uma coisa ou outra, mas barato mesmo, é Flixbus. Tá? Eu viajo de busão pela Europa. E aí, por quê? Porque onde a minha irmã mora, em Remscheid, é o norte da Alemanha. E de Remscheid, por exemplo, para a Bélgica, é 3 horas, para a França é 7 horas, para Holanda é 7 horas. Então, tem vários países próximos ali do norte que eu consigo ir de ônibus nessa facilidade, entende? E aí consigo pegar passagens baratas de ônibus também, né? Agora nem tanto, mas assim, essa foi minha 4ª vez na Alemanha, tá? Pela Europa. Eu compartilhei o conteúdo agora, mas que eu vou lá já a 4ª vez, então teve países que eu passei já mais de uma vez, né? Enfim, já conhecia, muitos lugares que eu passei, já conhecia alguns lugares novos, mas foi minha 4ª viagem lá. E o Flixbus, na época, eu cheguei a pegar passagem a 15 euros, 12 euros, tipo, numa quarta-feira para Paris, sabe? Então, assim, é isso. E aí eu dou essa dica do Flixbus, tá? Porque aí o Flixbus, você vê a viagem ida e volta, o tempo que você vai levar. Cara, eu nem sabia. Eu tava na França, em Bercy, e eu tava voltando de Bercy para Remscheid, onde eu tava na Alemanha. E eu conheci lá uma galera que aí você viaja, né? E aí, esperando o busão lá, eu conheci um cara da China, que morava em Londres, e um cara da Colômbia. E esse cara da China morava em Londres e ia de ônibus. Eu falei pra ele, mas como você vai da França para Londres de ônibus, sendo que tem a bacia, tem o canal ali, né? Tipo, tem um oceano ali. Como você vai? Ele falou, não, é porque atravessa de balsa. O ônibus entra dentro da balsa e vai. E eu não sabia, cara, olha que coisa interessante. Então ele ia de lá da França para Inglaterra de busão também. E atravessava de balsa. Então, muito legal, assim. E aí é isso, uma das dicas que eu dou é isso, é você, pelo menos... E outra coisa que eu acho muito legal também, Flixbus, porque assim, se você viaja muito de avião, tem essa questão que eu te falei, imigração, revista, para gente preta, você sabe que a questão do racismo estrutural pesa muito, né? Ainda, no mundo todo, eles não estão acostumados com gente... Parece que não estão acostumados com gente preta ou com poder aquisitivo X, ou a gente viajando, enfim... Ou isso também é um certo incômodo, porque no final das contas eles querem ver a gente em outro lugar, saca? Mas o que acontece, só terminando de falar isso, é que o ônibus é muito mais simples de viajar, porque o ônibus você vai, mostra ali no celular, né? Eu já tenho até o app da Flixbus, você mostra ali que você comprou e mostra seu passaporte. Sobe e viaja, tchau. Muito mais, principalmente para gente preta, muito menos dor de cabeça e muito mais barato. Também, caso você queira poupar aí. Então, é uma dica que eu dou. E outra dica que eu dou também, aí a galera, mas o custo é muito caro. Realmente, lá na Europa tá bem. Quando eu fui, assim, tava tipo 6,50, 6, aí foi caindo, 5 e pouco, foi caindo. Mas, realmente, tá caro. E aí, o que eu falo pra galera? Um ano antes, eu já sei mais ou menos que eu vou viajar. Então, eu compro a passagem com 6 meses ou 1 ano de antecedência, e vou juntando grana para isso. Você entende? Outra dica que eu dou também. Nas viagens,
O que tem na viagem? É muito a forma dos europeus viajarem. Então, enche lá de cerveja, faz o seu pãozinho lá, seu pãozinho que a gente faz aqui, a mortadela com queijo, essas coisas, é a mesma coisa lá. Você faz seu pãozinho, sua cervejinha, tudo, e viaja, e vai embora, entendeu? E é isso, cara. Aí você gasta menos para quê? Para você poder curtir o país, tomar uma cervejinha à noite, conhecer os lugares, entendeu? E dessa forma de viagem eu fiz em todos os lugares. Quando eu fui para a Suíça, quando eu fui para a França, quando eu fui para a Holanda, em Amsterdã, Bruxelas, na Bélgica, e por aí vai, entendeu? Aí você não gasta tanto grana assim, porque você vai gastando menos numa viagem, que sei lá, numa passagem, ou comprando coisas que você, sei lá, na parada, vou lanchar no restaurante tal. Não, se você leva só comida, ou se antes você passou no supermercado, tudo você não saca, você não tem como gastar tanto. Aí dava para pagar uns hotéis bons, né, uns hotéis mais legais, porque como eu estava em home office, outro ponto importante que eu deixo aqui, é bom falar também, que é a curiosidade da galera. Lá, aqui no Brasil, eu trabalho das 10 às 18 horas, certo? Lá são 5 horas de diferença de horário, de câmbio, né? Esqueci o nome agora, mas são 5 horas de diferença. O que eu fiz para fazer entrega, para participar de todas as reuniões e como se eu estivesse aqui, eu fiz o mesmo horário do pessoal aqui do Brasil, minha equipe aqui do Brasil. Então lá eu começava, o que aqui eles começavam das 10 às 18, lá eu começava das 15 às 23 horas. Participei de todas as reuniões, fazia todas as entregas, todos os trabalhos, tudo, cara, tudo, foi perfeito. Outra dica que eu dou muito importante também foi as pessoas, tá, mas beleza, você postou foto tipo na praça, em Bruxelas, você postou em Amsterdã na rua, num café e tal, como é que você fazia a conexão de internet? Eu tinha um chip da Alemanha, e esse chip, dependendo dos países lá da Europa, funcionava. Tem alguns que já não funcionavam, porque de um país para o outro é diferente, e aí eu trabalhava com roaming de dados e tal, mas da própria operadora da Alemanha. E aí eu simplesmente roteava com notebook e participava das reuniões e apresentava os trabalhos. Então, assim, é mais ou menos tudo isso que eu fiz, assim, de boa, tranquilo, assim, que dá pra gente, sabe, se organizar e viajar numa boa. Pô, muito legal, cara. Legal mesmo aí, todas essas dicas que você passou pra galera, Humberto. E, cara, obrigado aí pelo papo. Foi incrível trocar essa ideia com você. E eu queria deixar agora o espaço pra você divulgar, além do Instagram que você falou aí, as suas redes sociais. Pra quem ficou com dúvida em alguma coisa, algum ponto, alguma dica que você falou aqui e quer trocar mais ideia com você, conversar mais com você, pegar mais informação sobre isso, né? Como se tornar aí um nômade digital. Divulga aí as suas outras redes sociais pra galera entrar em contato. Luan, eu tô principalmente lá no LinkedIn, eu sou muito atuante lá no LinkedIn, então até pelo número de seguidores e a galera que já me segue lá, o conteúdo. Então no LinkedIn eu tô como Humberto Matos Valério, né, e a galera já relativamente me conhece lá na rede. Faço posts diariamente lá, e aí eu tenho esse outro canal que é o Viagem de Designer. Se você procurar tanto lá no LinkedIn quanto no TikTok. Boa, TikTok e Instagram. Tô lá com Viagem de Designer. No Instagram vai estar viagem, _de_designer. E no TikTok a mesma coisa também, vai estar escrito assim. Então, colocou lá, vocês vão ver uma navezinha que tem uma vaca entrando dentro do disco voador. E o Viagem de Designer, cara, todos esses países que eu tô falando para vocês aqui, por onde eu passei, e, pô, fiz muita foto, muito vídeo, tem muita coisa interessante lá. Então vocês me procuram lá no Viagem de Designer e no LinkedIn também, que a gente troca ideia sobre vários assuntos aí. Pô, maravilha, cara. Obrigado mais uma vez aí, Humberto. Espero trazer você de novo aqui pra gente trocar mais ideias, tanto sobre viagem como outras coisas, outros assuntos importantes aí pra falar com o pessoal. E quero agradecer também todo mundo que tá nos ouvindo aqui até o final desse episódio. Lembre-se de pegar o link e compartilhar com outra pessoa, principalmente para aquelas pessoas que querem começar a viajar, né, e ir para outros países, porque essas dicas que o Humberto passou aí são muito importantes e vão ajudar muitas pessoas, eu tenho certeza. E lembrando que nós temos o nosso e-book gratuito sobre as 10 heurísticas de Nielsen. É só você clicar no link da bio do nosso Instagram, @papo de UX, e baixar aí este e-book que tá muito legal. E
outro recado é que, junto com o David Art, nós temos um outro podcast que eu faço, que é o Semiose Podcast, que tá lá no YouTube. Então você pode ir lá no YouTube, que além de me ouvir, você vai me assistir também. E são bate-papos super legais que a gente tá fazendo por lá. Então segue a gente por lá também, que vai rolar muita coisa legal nesse ano. É isso aí. Muito obrigado. Se você quiser indicar pessoas para participar aqui do Papo de UX, pode indicar para mim lá também no @Papo de UX no Instagram, que vai ser muito legal convidar as pessoas e também dar dicas de temas do que você gostaria de estar ouvindo por aqui. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.